queridas irmãs, queridos irmãos, todos sabem que é o Evangelho segundo o Espiritismo que oferece para nós todas as noites de palestras, segunda e quinta-feira, o roteiro para nossas reflexões. Sobretudo porque, ainda que tenha já sido objeto de comentário, cada uma das suas mensagens possui uma riqueza tão profunda que jamais conseguimos extrair de todo este tesouro todos os seus valores em uma lida, em duas, em três. Até porque também, dependendo do nosso estado emocional, passamos por cima, porque não é interessante nem conveniente nos determos em determinadas expressões. E só depois que sofremos, que perdemos o emprego, que perdemos algum ente querido, que passamos por uma vicissitude, uma dificuldade material, é que amadurece em nós aquela visão que nos faz identificar aquilo que já estava lá e que nós já tínhamos lido tantas vezes. Por esse motivo é que estamos abordando o último capítulo do Evangelho, o capítulo 27º, último no nosso processo de comentário. Porque ainda há um capítulo 28º que vem a seguir, mas que é um conjunto de orações que Kardec apresenta a título de sugestão para os neófitos, para as pessoas que não tivessem, na época, nenhuma base de entendimento de como relacionar-se com Deus através da prece. Como se trata, então, de uma coletânea, nós deixamos o capítulo 28º para que os interessados possam sobre ele debruçarem e assim instruírem-se a respeito. Até porque também o capítulo anterior, o 27º, fala a respeito da oração, nos explicando que orar não tem nada de anormal ou especial. E que também as fórmulas tradicionais não fazem nenhum efeito quando proferidas apenas de maneira ritualística. Que não é pela quantidade de palavras que Deus nos escuta, nem pela imponência das frases ou pela beleza dos rimados que essas palavras possam conter. Que não é por falarmos bonito e nos considerarmos em alta conta que nossa oração atinge os níveis superiores e que de nada adianta carregarmos o coração cheio de nódoas, mesmo durante a prece. Porque oferecer a Deus a oração, partida de um coração que carrega em seu interior ressentimentos, sentimentos inferiores, interesses mesquinhos, é a mesma coisa que você apresentar ao Pai um copo de água, dentro do qual a água cristalina que ali havia sido colocada mesclou-se com o lodo que lá dentro, antes da água, existia. De tal forma que a oração, como água cristalina, partida de um coração adulterado pelo sentimento ruim, ela apodrece, ela se enodoa também, se torna lodo, que não presta para ser apresentada ao Criador de todas as coisas. Estes ensinamentos estão aqui no capítulo 27º. Mas o que nós queremos hoje comentar com todos vocês e com os nossos irmãos e irmãs que estão em suas casas é que, infelizmente, ao longo de todo um processo evolutivo, o homem foi acostumado a ver na ligação com Deus uma coisa pouco racional e própria de gente ou fanática, ou ingênua, ou tola, ou bobinha.
E por causa desta visualização irracional, vamos dizer assim, o raciocínio acostumou-se a tratar de coisas sérias sem ligar-se a Deus. E quando o negócio fica muito preto e nada do seu raciocínio funciona, aí então não sobra outra coisa a não ser recorrer a esses negócios. A prova mais cabal deste processo está em qualquer igreja que você vá. As igrejas humanas têm a seguinte característica, já desde muito tempo. A maioria que assiste aos cultos ou às cerimônias é quase que esmagadoramente de mulheres. Por quê? Porque o homem não tem tempo para essas besteiras. O homem tem que ganhar dinheiro, ele tem que pensar nas coisas, ele tem que sobreviver, não tem tempo para ficar indo atrás desses negócios de beata. E por causa disso, os homens se fecham no seu mundo e relegam essas questões àquele mundo, ou aquele universo feminino, daquelas tia velha que não tinha o que fazer, solteirona, ou daquela mulher muito crédula que acredita em Papai Noel, em anjo da guarda, em espíritos que ela não enxerga. E isso vai muito bem na cabeça masculina até a hora que ele vai para a cama e não para dormir com a esposa ou com o amante. Vai para a cama porque fica doente. A hora que isso acontece, a hora que o problema chega, a hora que uma dificuldade que já não depende tanto dele ou das pessoas, mas depende de um milagre, aí a mente masculina fica, já tentei de tudo, eu pelo que eu sei, pela minha inteligência, não tem saída. Aí ele lembra de Deus abrindo o mar vermelho lá para o povo hebreu sair do Egito. Só um milagre daqueles para abrir o caminho. Naturalmente que existem muitas exceções. E nós consideramos a nossa instituição como uma dessas exceções. Porque diferentemente de outros caminhos religiosos e outras casas espíritas que nós conhecemos pessoalmente, nós nos sentimos muito honrados aqui pelo número de homens que frequentam. Invariavelmente, toda quinta-feira, nós contamos. Nós contamos. Vocês pensam que não? Nós contamos. Quantos homens e quantas mulheres vieram. E invariavelmente, nós temos este mapa. Nós temos, se vierem 300 pessoas, em média, nós temos 200 mulheres e 100 homens. 1/3 de homens para 2/3 de mulheres. E nós consideramos que aqui, este número de homens é muito maior do que normalmente se encontram em casas espíritas ou em outras igrejas. Sabem por quê? Porque, diferentemente das religiões tradicionais, a doutrina espírita oferece ao raciocínio das pessoas noções muito claras que combinam muito com as buscas que os homens gostam de fazer para entenderem a vida, para entenderem o que devem fazer a benefício deles mesmos. E já não se trata mais de uma religião em que você tem que beijar o anel do padre, engolir a hóstia, ficar ouvindo, sentando, levantando, sentando, levantando, sentando, levantando, ou pagar o dízimo e ir embora para casa. Estou salvo por essa semana. Não. É algo que fustiga, porque lógico, porque claro, porque qualquer um pode entender, fustiga o raciocínio do ser humano encarnado. E desafia qualquer um, homem ou mulher, a ir buscar argumentos contra isso, estudando. Na doutrina espírita, nenhum de vocês vai encontrar, acredite no carinha lá porque ele fala bem. Não. Nós mesmos dizemos, não acreditem em nós. Não acreditem no que estamos falando, procurem. E vocês vão encontrar, por exemplo, reportagens em revistas de circulação nacional
como Veja, Época, Isto É, reportagens que estão atestando agora que rezar faz bem à saúde. Isso não é papinho de igreja, de sacristia, de centro espírita, não. Isso é matéria de pesquisa científica. Rezar faz bem à saúde. E quando isso você lê na sua casa, porque o jornaleiro ou o entregador de revista jogou por cima do muro e cai lá e você, meu Deus, que negócio estranho. Vou ler isso. Você começa a perceber que a própria ciência já não tem mais como dizer que isso não acontece. Mesmo esta ciência, que materialista por excelência, tem arrepio de qualquer coisa que diga respeito a uma fé que nos moldes antigos era você acreditar cegamente no que alguém, alguma autoridade religiosa te dissesse. E que se não acreditasse, você só tinha a opção de ir para o inferno ou ser excomungado, como até recentemente andou acontecendo. Em plena época da informação, este tipo de reação acientífica e lógica causam furor nas pessoas que estão querendo entender o mundo. E é por isso que este capítulo é tão importante. Pedi e obtereis. Capítulo que fala da oração. Numa doutrina espírita que explica que efeitos a oração produz no indivíduo. Uma equipe de médicos da Inglaterra fez essa experiência. Em 2 ou mais hospitais, selecionou 2 grupos de doentes cardíacos, com o mesmo perfil. Cada grupo tinha, em média, 300 pessoas. E então, para o primeiro grupo, os médicos foram e disseram para eles: olha, vocês estão aqui no nosso hospital, mas nós estamos fazendo uma pesquisa e queremos que você saiba que lá fora do hospital, em uma casa que você não sabe nem onde fica, quem é que está fazendo isso, existe alguém que está orando por você. Longe daqui. Eles não vão vir aqui. Oh, eu sou doente. Posso rezar um pouquinho aí para ver se o senhor melhora? Não. Não era assim. Ele continuava no hospital. Ninguém iria visitá-lo. Mas fora do hospital, para os 300 do primeiro grupo, haveria pessoas que estariam orando por eles. Aí foram no segundo grupo e disseram a mesma coisa. Olha, vamos fazer uma pesquisa e aqui vamos ter pessoas orando por vocês durante esses 15 dias. Mas era mentira. Para o segundo grupo não tinha ninguém rezando por eles. Eles foram avisados que haveria, como o primeiro grupo. Mas os médicos e os pesquisadores sabiam que só um dos grupos teria pessoas que estariam orando por eles. O segundo grupo não teria. E então, todos aceitaram fazer parte da pesquisa. Oh, imagina, receber prece de graça, assim, boca livre. Ah, eu também quero. Todo mundo aceitou. E aí eles fizeram as pesquisas com base nessas 2 amostragens. E aí descobriram uma coisa muito interessante. Todas as pessoas do primeiro grupo, por quem havia alguém que orava por eles, de verdade, conseguiram uma melhora em 30% dos seus níveis de recuperação. Tiveram menos infecção hospitalar, puderam parar de usar as medicações alopáticas muito mais cedo do que os do outro grupo, receberam alta com menos tempo de internação do que os do outro grupo. A cicatrização aconteceu muito mais depressa e sem complicadores, enquanto que o segundo grupo, que também achava que tinha gente rezando por eles, isso em nada foi alterado. Nada mudou. Os cientistas ficaram tão impressionados que resolveram fazer de novo a pesquisa, com outros médicos, com outros doentes, em outros hospitais. E o resultado foi igualzinho. Com essa amostragem repetida,
tiveram coragem e publicaram isto em uma revista científica, que foi lida pelos médicos americanos, que se surpreenderam e que fizeram nos Estados Unidos o mesmo processo de averiguagem ou de apuração daquilo que os ingleses tinham descoberto. E de novo, replicando a experiência, encontraram os mesmos resultados. E aí eles disseram a mesma coisa, que orar faz bem à saúde. Eles estão, 4 mil, 5 mil anos de atraso. Mas, finalmente, estão pesquisando com raciocínio lógico para observar que não foi um efeito placebo, aquele efeito que você diz para a pessoa que ela está tomando um remédio, mas está dando uma pilulinha de farinha e ela fica boa. Não! Porque todo mundo achava que teria gente orando por eles, quando na verdade apenas uma parte é que estava sendo beneficiado pela oração. Existe alguma coisa que nem os cientistas entendem, que une aquele que ora ao que está recebendo a prece. Uma vibração, um impulso, uma sintonia, algo que é tão intenso que é capaz de alterar a matéria. Alterar a matéria? A ciência está vendo isso. Como vocês não assistem os programas Alimento para a Alma, porque é tudo meio porcaria, vocês não viram saúde. Mas tem lá um dos programas que fizemos que se chama A Ciência e a Oração. Alguém viu aqui? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6. Estão salvos. Os outros estão a caminho da salvação, porque já sabem que está lá no nosso site. A Ciência e a Oração. Sabe que coisa interessante existe neste programa? Um cientista japonês fez uma pesquisa, fotografando e filmando o processo de alteração da matéria durante o congelamento ou a transformação de gotículas de água da atmosfera circundante em cristais de água. E para isso, ele serviu-se de um método científico. Ele avaliou, retirando amostras de diversos lugares, separando essas amostras corretamente, o efeito que sobre elas teria, por exemplo, a agressão verbal. Expôs as amostras de água aos sons agressivos de um discurso militar e, ao mesmo tempo, colocou a água em uma outra amostra da mesma fonte, exposta a uma bênção de um monge budista. Depois de levar ao congelador, retirou as duas amostras e começou a examiná-las ao microscópio. E você que vai agora, eu tenho certeza que vai assistir o programa, vai ver a diferença. Além de outras pesquisas com outras amostras, de água que não se cristaliza e que não forma nenhum tipo de cristal, como a água poluída, por exemplo, a água da torneira. Ele reuniu um grupo de pais e filhos em Tóquio, pegou a água da torneira de Tóquio, levou ao congelador e nada aconteceu com ela. Nenhum cristalzinho se formou na água congelada da torneira. Pegou então uma outra amostra, colocou em uma garrafinha na frente de todas essas pessoas, 8 a 10 famílias que estavam ali sendo filmadas. E essas famílias, junto com os filhos, emitiram para a água votos de felicidade. Fizeram um pensamento elevado em direção àquele frasco d'água. Pô, esses japoneses é tudo louco. Eu sempre pensei que eles fossem um maluco, mas agora filmaram isso. Nós que nos achamos muito sapientes, não é? Às vezes ridicularizamos a tia que vai rezar na igreja. Essa velha não faz outra coisa que não rezar. Quem acha que vai mudar o mundo rezando? Mas ali, isso foi feito. E ali mesmo,
depois de terem por alguns instantes projetado um bom sentimento sobre a água, levando esta amostra ao congelador pela forma adequada que a pesquisa demonstra, à vista das próprias crianças que estavam esperando o final do experimento, começaram a surgir os cristais de diversas amostras, brotando da mesma água da torneira, que não conseguira formar nenhum cristal antes de terem feito as vibrações. Agora vem uma experiência que cada um de vocês pode fazer. E é até bom fazer em casa, porque quem tem filho vai botar toda a família lá para fazer junto. Você esteriliza 2 frascos de vidro com tampa de plástico ou de metal. Esteriliza na água fervendo. Faz arroz, cozinha arroz na sua casa e coloca a mesma quantidade, depois de esterilizar também a colher, a mesma quantidade de arroz nos 2 frasquinhos, lacra os 2 frasquinhos, passa fita e coloca em um lugar para que todos os dias você, seus filhos, possam chegar a um deles e dizer: arroz lindinho, como é bom falar com você. Como eu gosto de você, arroz. E no outro, posto um pouco mais longe, você vai: oh, arrozinho feio, horroroso, te odeio. Faça isso com as 2 amostras, porque isso foi feito. Essa é uma experiência que está correndo o mundo. Não é aqui no Bezerra que nós vamos começar a fazer os primeiros, não. E eles mostram o resultado. O arroz para o qual você dirigiu-se de maneira fraterna, amistosa, feliz, que se mantém inalterado, branco, e quando você abre o frasco depois de 15 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses, ele está perfumado ainda, como se tivesse sido feito na hora. Enquanto que o outro arroz começa a ficar preto, embolorado, mal cheiroso, degenerando-se dentro do frasco estéril. Portanto, não por causa de bactérias que lá tenham penetrado. Efeito da prece, efeito da vibração generosa de alguém e efeito da atitude mental agressiva. Que a ciência está agora constatando. Não acreditem em mim, assistam TV Alvorada Espírita ou assistam no site Mensagem Fraternal os nossos arquivos sobre este tema. A ciência e a oração é o nome do programa. Alimento para a alma. Com as imagens, para vocês verem. Agora o que nós temos? Nós temos a doutrina espírita dizendo que a oração é importante porque ela transforma o nosso padrão vibratório. Se ela é capaz de criar em cristais de água, na água mais imprópria para isso, essa alteração molecular que faz a água conduzir-se, comportar-se de um outro modo, o que dizer do seu corpo, que é 75% feito de água? É mesmo? Pensei que era banha. 75% do seu peso é água, mesmo na forma de gordura, que tem lá alguma coisa de água. Por isso que o regime melhor que a gente pode fazer é desencarnar. Aí fica magrinho. Quando a gente desencarna, é o melhor spa. Fica deitado, não faz nada. No escurinho para dormir gostoso. E aí emagrece. Já pensaram nisso? Coisa boa. Porque 75% do seu peso evapora. Vai embora. Mas enquanto você não desencarnou, não morreu, o que acontece com você? Você é a água que está sendo usada em todos os processos de manutenção da sua vida. Para você digerir alimento depende da água. Para você reproduzir-se depende do meio líquido. Para você manter um equilíbrio, você precisa estar ali ajustado pelos canais do seu ouvido, onde um líquido está lá dizendo se você está grogue ou se o mundo está rodando mesmo.
Para você digerir, como eu já disse, para você respirar, você depende do meio líquido, nas mucosas do pulmão. O seu sangue leva e traz nutrientes para as células através do meio líquido, de que ele é constituído. Todo o processo de limpeza do seu corpo depende da água. Você é gerado num embrião que cresce no interior do útero da mãe, envolto pela água. Você sua para equilíbrio térmico ou para expelir produtos inadequados, e o suor é água. Você se emociona e chora a água. A água está compondo tudo aquilo que mantém a vida, que a protege, que a faz desenvolver-se. Tanto que a gente consegue sobreviver muito tempo sem comida. Mas ninguém consegue sobreviver mais de uma semana sem tomar água. Imaginou então se você altera para melhor as estruturas químicas que estão em você, através da elevação de seus pensamentos? Uma das coisas interessantes que o cientista Masaru Emoto mostra neste vídeo é o que ocorre com a água quando exposta a estilos diferentes de músicas. A música altera o padrão vibratório das moléculas de água. De tal forma que existem músicas que, uma vez colocadas ali para a pobre água escutar, ela que não tem mãozinha para fazer assim, se recusa a formar cristal. Fica uma coisa, parece uma sopa ali sem forma, quando ela é levada ao congelador. Enquanto que outros tipos de música produzem a harmonia adequada para que os cristais se multipliquem como se fossem joias. A música. E não é que a água é contra o heavy metal, o rock pesado. Não, que a água é preconceituosa contra essas barulhadas que existem por aí. A água é neutra. A água apenas reage. E alguém está tirando fotografia e filmando o que acontece com ela. E é isso que o homem gosta. Não é? O homem gosta de ver o resultado, ver a prova. Eu quero ver se isso funciona. Vai acreditar? Não sei. Mas fica com a pulga atrás da orelha. Alguma coisa estranha tem nisso. E quem sabe mais adiante chega a ir buscar por conta própria um estudo mais responsável a respeito do que acontece com ele mesmo. Então, quando você se cerca de fatores benéficos para o equilíbrio do seu organismo, para o equilíbrio da sua alma, e também que repercutem na constituição das moléculas que formam o seu corpo, só para falarmos da água, você entenderá como isto não é história da carochinha nem da tia Beata, que a oração é um momento de sintonia positiva que vai transformar as coisas em seu benefício. E é por isso que é tão importante, quando nós entendemos esta realidade, que nós observemos em nós mesmos os seus efeitos. Todas as nossas vidas, entendendo os mecanismos que a possam ajudar, se verão fortalecidas quando nós atuemos em favor de nós mesmos neste processo. E o contrário é verdade também. Existem pessoas que carregam uma tal negatividade que elas mesmas cultivam, que se elas não estiverem doentes, vão ficar logo. E não adianta ir rezar em igreja nenhuma, porque esta pessoa reza da boca para fora ou manda alguém rezar por ela. Mas ela mesma não quer mudar, não quer ver o mundo de outro modo, quer sempre estar em sintonia com o que é ruim, quer ficar vendo a página policial do jornal, quer assistir aqueles programas que saem sangue pela televisão e acha que aquilo é lindo. Vai se divertir e vai fazer o quê? Eu vou assistir o último filme de terror que saiu, porque é tão bom. Fico 3 dias sem dormir. É ótimo. E o infeliz ainda paga. Você pede ajuda para ele ajudar a comprar uma cesta básica, ele não quer nada, mas para ir lá passar mal e depois dizer: ai, que delícia, vou ficar sem dormir 3 dias, mas valeu cada centavo.
Não precisa. É só pedir para sair do corpo e ver o que tem à sua volta, que ele já é o pior filme de terror que existe. O tipo de entidade que se sintoniza com essas pessoas, que não querem sair delas mesmas e só querem ficar cultivando o que não é bom, é exatamente do mesmo teor dos seus pensamentos. E alimento que alimenta aquele tipo de fome produz como efeito a enfermidade, o desequilíbrio, o desajuste. No livro Esculpindo o Próprio Destino, do Lúcio, ele conta 2 casos de pessoas que passam por um processo desse. Uma que precisa ter câncer por um processo kármico que ela herdou de outra vida e que agora pediu para enfrentar. E a outra que não precisava ter câncer, mas que desenvolve o câncer pelos desajustes vibratórios aos quais ela se submete, por sua opção, por sua escolha. Enquanto que a outra, que precisava do câncer como processo de resgate, entende que Deus não deseja a morte do seu filho e faz as coisas de tal forma, com tal empenho, com tal convicção no bem, que de verdade acontece com ela uma coisa que eu não vou contar. Assim você lê o livro. Mas é uma coisa muito boa. Por quê? Porque entendeu o mecanismo da vida. E é por isso também que do outro lado da rua nós temos a casinha da evangelização para os filhos de vocês. Porque criança, se eu falasse isso aqui, do negócio do arroz para os filhos de vocês, vocês iam ficar louquinhos, porque amanhã eu tenho que arrumar arroz, cozinhar arroz, pegar no restaurante e fazer uma experiência, porque eles iam querer. Agora, como eu falei para os adultos, talvez tenha uns 3 que pensem em fazer. Mas não fiquem felizes não, que eu vou falar tudo para os filhos de vocês também. Porque sabe o que acontece? Geralmente os filhos é que trazem os pais. Porque eles começam a sentir as coisas diferentes. E eu digo uma coisa para vocês. Nós sentimos uma influência muito linda dos espíritos que aqui nos atendem nas nossas necessidades. Quando entram na sala de passe, quando estamos aqui comungando esses instantes, as entidades generosas nos envolvem, espíritos queridos, parentes desta vida e de outras vidas nos abraçam. Mas vocês nem imaginam o que acontece lá do outro lado, com as crianças. Se vocês soubessem, vocês iam pedir para ficar lá. Tal é a luminosidade das entidades que cuidam dos filhos, porque eles estão crescendo, enquanto que nós já estamos tortos. Aqui é um processo de reparação, lá é um processo de modelagem do bem, para o qual eles estão abertos. Então essas crianças, depois que começam a frequentar, chegam muitas vezes perturbadas, porque a criança é a que mais sofre no lar desajustado. A criança é a mais vulnerável às ações negativas dos pensamentos ruins dos seus pais, mesmo que não sejam endereçados a eles. A criança é aquela que recebe o impacto das entidades aflitas que os adultos trazem para casa, dos conflitos que enfrentam na rua, nos seus trabalhos. Então, às vezes, as crianças chegam desajustadas, agoniadas, aflitas e começam a ser tratadas vibratoriamente. E passa aí um tempo, 2, 3, 4, 5 semanas, se os pais continuam trazendo os seus filhos, as próprias tias nos comentam que não parecem mais aqueles mesmos que chegaram. Que começam a mudar. E alguns pais identificam isso nos seus filhos. Porque ao receberem ensinamentos e vibrações diferentes, não só o espírito as assimila, como o corpo também se abastece delas. É mais fácil fazer a criança ter esta noção e abrir-se para o potencial das vibrações do espírito
do que fazer os adultos acreditarem em Deus, acreditarem na oração, se darem ao trabalho de se humilharem diante do Criador em uma rogativa qualquer. Muitas pessoas me procuram dizendo, porque eu estou com um problema em casa, porque está acontecendo isso, a gente não se entende, é uma brigaiada só, o que a gente faz? Primeira coisa, faz o evangelho no lar? O que é isso? Então, não sabe o que é orar em família. Sabe o que é xingar, bater na mulher, falar mal do vizinho, reclamar de tudo que acontece na sua vida. Isso todo mundo sabe. Mas sabe o que significa orar em benefício de si mesmo e do ambiente onde você vai estar pelo menos 8 horas em cada 24 da sua vida? Não sei como é que é. Mas para que serve esse negócio de rezar em família? Ora, para evitar quase tudo isso que você está me contando aqui. Mas você acha que rezar dá esse resultado? Então é um milagre. Milagre é fazer você acreditar que isso é possível. É quase um milagre fazer um adulto imaginar que é possível aquilo que hoje a ciência está comprovando. Quase um milagre. Mas alguns acreditam, alguns fazem, alguns se esforçam. E por que então o capítulo 27 nos é tão importante? Porque entendendo o que significa o Evangelho e a prece, a beneficiar a pessoa, a beneficiar o ambiente, a beneficiar o seu espírito, isto pode ser alargado para a sua família, para o seu lar, para a sua casa, para o seu trabalho. E ao mesmo tempo em que beneficia a ele, beneficia os demais. No outro livro do Lúcio, Despedindo-se da Terra, nós encontramos 2 ou 3 capítulos falando sobre o Evangelho no lar. O que acontece na casa de cada pessoa que, de maneira séria, se dispõe a fazer o Evangelho, ou fazer a oração em família. E vejam só, resumidamente, porque daríamos para falar uma semana sobre esse tema, mas não se preocupem, não vamos fazer isso. Olha só, resumidamente, os benefícios que o Evangelho no lar produz para as pessoas. Temos um programa ou 2 ou 3 falando sobre isso, na TV e na rádio, Alvorada. De 2 horas cada um deles. Mas vamos resumir estes conceitos para que cada um possa imaginar o que acontece na sua casa, quando você ora com aqueles que você convive, com quem você convive. A primeira coisa que acontece é uma alteração das vibrações do ambiente da família. Não é só você e o perfume que você passa. Você é você, a sua atmosfera física e a sua atmosfera fluídica ao redor de você. E isso compõe, com todos os que moram naquele mesmo grupamento, compõe uma atmosfera comum. Algo que é da sua casa. Levanta a mão aqui quem estava viajando e depois de um tempo fora pensou assim, não vejo a hora de voltar para minha casa. Levanta a mão quem já teve essa sensação assim e essa vontade. Todo mundo gosta da sua casa, né? Porque a casa do outro nunca tem a vibração que é sua. Tem a vibração que é dele. Às vezes é boa também, mas nada como aquele sapato largo, aquele chinelão velho, né, escarrapachado no seu pé. Isso é uma questão vibratória, de afinidade. Quando você faz a oração em família, cada um que está dentro do lar tem uma dimensão energética própria. Vem com má companhia ou boa companhia, tem sentimentos que estão feridos, que estão abatidos, que estão eufóricos, que estão irados. Cada um tem um perfil. E então o que acontece? Quando você se senta ao redor de uma mesa e todos se dispõem a fazer uma oração coletivamente, que é uma coisa muito simples, há um ajuste magnético. Espíritos amigos trabalham para que todos se equilibrem. E o ambiente da casa ganha com isso em luminosidade e em equilíbrio, em proteção. No livro Obreiros da Vida Eterna, o Espírito André Luiz relata 5 casos de desencarnação. Um dos quais eu contei semana passada aqui. Lembram do nome da mulher que ia morrer? Lembram dela? Como é que ela chamava?
Ninguém lembra. Vocês vieram aqui semana passada? Isso. Lembram do livro Obreiros da Vida Eterna? Isso. Eu contei a história da Albina, aquela senhora que era evangélica, protestante, que ia bater com as 10, mas não bateu, porque uma prece de um garotinho de 5 anos impediu que isso acontecesse. Mas tem uma outra experiência interessante a respeito disso, num caso de um dos espíritas, que se chama Fábio, e que fazia na sua casa o evangelho em família, há muitos anos. Lá no livro Obreiros da Vida Eterna, você vai encontrar uma imagem, no projeto Imagem, que o Américo Sucena está produzindo, colocando livros espíritas em imagens, de uma casa, a casa do Fábio, que está na rua, e ela está circundada por uma atmosfera, um halo luminoso, enquanto a casa do vizinho está lá apagadinha. Você vê aí na internet, no seu computador, diferente de quem está aqui, que tem que ficar imaginando na sua cabeça, mas na internet você vê a casa da esquerda, está ao redor dela um halo luminoso, e a da direita está apagadinha. E você observa na rua espíritos desencarnados que estão perambulando. E alguns tentam entrar na casa do Fábio e não conseguem, porque não tem a chave da porta. Mas não da porta física, da porta vibratória. Enquanto que na casa do vizinho, entram e saem assim com a maior sem cerimônia, sem tocar campainha, bater palma, pedir licença. Vão entrando, como se a casa fosse deles, porque não existe uma defesa vibratória. André Luiz então explica que aquela defesa vibratória na casa de Fábio, que está em processo de desencarnação, foi construída pela família ao longo dos diversos evangelhos no lar, que os anos se repetiram e eles continuaram fazendo. Só entidades que tinham a vibração adequada podiam penetrar. Espíritos amigos, entidades generosas, que se ocupavam da melhoria de todos. Mas e a casa do vizinho? Deus não faz nada para protegê-la? Não, Deus deixa cada um entregue ao que ela deseja. Você vai falar para o vizinho que não gosta de rezar, que se ele rezar, ele vai ter um halo luminoso protegendo a sua casa, vai dar risada na sua cara. Ele prefere ter a outra companhia, a mais adequada para o que ele deseja para a vida dele. Ah, porque rezar, a gente fica rezando, aí tem que melhorar, aí tem que falar de perdão, eu adoro ter raiva dos outros. Então eu vou continuar desse jeito. Para que rezar? Não gosto desse negócio de perdão, não. Cada um que se vire. Você vai dizer isso para uma pessoa que ela precisa melhorar? Ela gosta desse tipo de companhia que está com ela. Então, o Evangelho no Lar modifica a atmosfera da sua casa. E dentro você passa a ter um equilíbrio maior. E aqueles com quem você convive também. Segunda coisa, quando você se une em oração com frequência, existe o esclarecimento de entidades inferiores. Entidades inferiores? Na minha casa? Sem falar comigo? Sem pedir autorização? Entidades inferiores que porventura ali estejam vivendo com os moradores, como inquilino sem pagar aluguel? Que isso? Não é possível. Eu rezo toda semana, eu vou na igreja. Eu vou tomar passe naquele centro, ajuda até a vender pizza. E como é que eu tenho espíritos moradores aqui na minha casa de baixo poder vibratório? Os espíritos amigos nos explicam que na Terra existe, para cada encarnado, aproximadamente 5 a 6 desencarnados iguais ou piores. Tem os gulosos que gostam de ter uns 12, 15 com eles. Mas em média, no plano espiritual, há 5 a 6 desencarnados para cada vivo na Terra. Do mesmo padrão vibratório ou pior. Por esse motivo, é muito comum que as entidades que se sintonizam com as nossas vibrações nos acompanhem. Vão para casa com a gente, como nossos convidados. Imagina, moram conosco. Porque gostam das coisas que a gente gosta. Desfrutam das mesmas emoções que a gente aprecia. Não são invasores.
Não são aqueles que caíram pela chaminé, até porque em casa não tem chaminé, então deve ter entrado pela janela. Não, eles entraram pela porta, muitos deles conosco. Porque gostam do nosso modo de ser. Quando a gente começa a mudar isto, essas entidades que estavam acomodadas, vivendo com a gente, começam a se incomodar. Ai, mas eu não gosto dessa vibração diferente. Está meio luminoso demais aqui. Quem que acendeu a lâmpada? Vamos, eu gosto de escuro. Começam a se incomodar. E quem se incomoda tem que fazer duas coisas. Ou melhora com os que vivem ali para continuar lá, ou então vai procurar outro departamento, ou outro apartamento, ou outra casinha disponível. Então vai embora. O efeito da oração em família produz imediatamente a alteração das vibrações do ambiente, o esclarecimento de entidades inferiores que moram com as pessoas ou que tenham vindo com elas. Esporadicamente a gente sai por aí e fica com a nossa caçamba cheia. Todo mundo carrega uma caçambinha. Sabe essas caçambas de material de construção que o povo põe na rua? Então, cada um de nós tem uma. E aonde vai, dependendo do que pensa, do que sente, do que fala e do que faça, vai botando tralha na caçamba. E ela vai, oba, encontrei alguém que pensa como eu e vai a caçamba com você. Então, às vezes, você vem... É claro que vocês não passam por isso, vocês não brigam com os outros, não sofrem contrariedade no serviço, o patrão é sempre bonzinho, você não deseja que ele morra atropelado por um caminhão fenemê carregado, nada disso. Então com vocês talvez não tenha esse peso todo, mas de vez em quando você encontra alguém meio carregado. Esse cara tá meio carregado, olha, você fala até assim, né? Nossa, como é que tá nervoso, tá apinhado de gente em cima dele, e é verdade. Abriu a brecha, tem sempre caronas na sua caçamba. Então, pode acontecer que ninguém da caçamba esteja morando ainda na sua casa. Mas de tanto vir e acaba ficando inquilino ali. A prece em família modifica este padrão, alterando o espírito, porque ele vai escutar coisas, começa a entender que aquilo não é bom para ele também. Começa a falar, poxa, mas então eu estou perdendo meu tempo aqui, fazendo isso com esse fulano, com essa fulana, e eu também vou sofrer todo o mal que eu fizer? É isso mesmo que vai acontecer com você. Ah, então, meu Deus, pode ser que eu não gosto dele, pode ser que eu não goste dela, mas de mim eu gosto. Porque é espírito, mas não deixou de pensar. É espírito, perdeu o cérebro físico, mas tem a mente, que sabe avaliar as coisas. Então ele também se evangeliza. Ele também melhora. E vai embora. Deixa você e deixa a vaga para outro. Quando você entende que é assim que funciona, você começa a diminuir a população ociosa dentro do seu lar na parte vibratória. Terceira coisa. Quando você faz o evangelho em família, por causa de tudo isso que nós citamos que a ciência está descobrindo, você realiza uma ajuda magnética para diminuir problemas de saúde física, de saúde mental, de saúde espiritual em todos os que vivem lá dentro. Há uma transformação vibratória e que também, pelo afastamento das pressões psicológicas ou psíquicas que as entidades realizam, as pessoas que vivem dentro de casa melhoram fisicamente. Tem pessoas que sofrem de dores que não são produto de enfermidades do corpo. São processos de perseguição espiritual. Acúmulos de energias deletérias no seu organismo vibratório, que refletem no organismo físico. Pessoas que estão com problemas gástricos que não têm nenhum problema de ordem física produzindo isso. São perturbações emocionais, ansiedades. Aqui todo mundo tem uma cara de calminho, mas a ansiedade produzida por processos de obsessão ou processos de fixação mental, desajusta o funcionamento do organismo. E então o que acontece? O organismo começa a sofrer os efeitos disso. Basta você imaginar um momento que você tenha ficado nervoso num jogo de futebol. O seu time estava jogando e você estava assistindo e ele tinha que ganhar e levou 1, levou 2, levou 3 e você já está bufando na frente da televisão. Parece um touro. Não, você é um ser humano. Mas a pressão já está lá, o coração velho está disparado.
Ai meu Deus, eu vou sair daqui, senão eu vou ter um infarto. E tem muita gente que morre mesmo. Mas qual foi o grande problema? Nenhum. O time dele está jogando mal. Mas isso é causa para você morrer? Não é, obviamente, mas para ele foi. Teve algum espírito que deu uma facada no coração dele? Não. Ele se desajustou emocionalmente e o desajuste emocional produziu isso. Você fica nervoso com uma notícia e esse nervosismo repercute no seu corpo. E aí dá dor de barriga. Ai, só de saber isso eu já tenho que ir no banheiro. Ou já perde o sono, começa a suar. Na mão, no pé, debaixo do braço, no cabelo. Por quê? O seu organismo está tentando salvar o que é nobre, o cérebro e o coração, dos ataques que você está desferindo contra ele. Vibratoriamente. Então canaliza tudo isto para áreas menos nobres, como estômago, intestino, circulação, através do suor, para que isto tudo drene a carga energética deletéria que o próprio interessado criou para ele. Não tem nada de espírito nesse processo. Nem de obsessão. Não, nós estamos fazendo isso, na maioria das vezes. Então, quando você ora em família, a oração propicia um reequilíbrio vibratório. E o seu organismo volta a funcionar em harmonia. Além disso, as entidades amigas afastam perturbações espirituais. E por fazerem este tipo de isolamento, por um período de tempo, você não é mais acossado pelas intuições inferiores. E recupera um pouco da tranquilidade. Fica menos nervoso, dorme melhor. Efeitos benéficos para o organismo. Os espíritos amigos dissolvem ideias mentais que nós criamos, ou que as entidades criam e aplicam sobre os encarnados. Ideias de inferiorização, ideias de enfermização do organismo, que são inoculadas e aceitas pelo encarnado quando ele não está vigilante através da prece. Como se alguém colocasse emplasto. Já ouviu falar de emplasto? Sabiá, lembra? Vocês são do tempo. Aquele negócio que você punha assim, arrancava o negócio grudento e punha quando você estava com dor nas costas, nas cacundas, com problema assim de virar o pescoço, botava aquele trem assim, que ele é meio grudento por um lado e fica lá, parece um band-aidão assim. Então, isso existe no corpo físico, no mundo material, mas também existe como recurso dos espíritos inferiores para transmitirem ao encarnado, através de ações vibratórias magnéticas, sensações desagradáveis que podem levar o indivíduo ao sofrimento físico, inclusive. Quando você faz o evangelho em família, isso tudo pode ser neutralizado pela modificação fluídica e vibratória do ambiente e sua. Nossa Senhora, tudo isso? Com uma resinha? Não, com ir para frente, porque resinha é ir para trás. Dá uma resinha aí, dona Maria. Não, é ir para frente. Se você entender os benefícios que a ciência já está descobrindo, você vai perguntar, puxa vida, é muito duro ser burro, né? A gente fica sofrendo sem precisar por tanto tempo, só por machismo. Ou por preguiça. Porque uma das formas mais fáceis de você se ajudar é entendendo os mecanismos deste processo de oração. Além disso, você forma aquela atmosfera luminosa que protege o ambiente da sua casa das invasões de entidades vagabundas que caminham pela rua, sem destino. Espíritos que, quando se aproxima uma tempestade, acham que vão se molhar. E aí correm para a primeira porta aberta que tiver e entram lá, achando que estão encarnados ainda. Só não entraram aqui na chuva que caiu, porque isso é um centro espírita. E alguns que têm medo de ver que negócio que vai ter lá dentro, porque não querem ficar aqui, às vezes vão procurar outros lugares. Mas nas casas não há a proteção vibratória que existe na instituição religiosa séria, de qualquer igreja, não só espírita. Então eles vão entrando. Quando você estabelece o evangelho no lar, esta atmosfera protege o ambiente dessas invasões.
que são perniciosas. Além disso, o que acontece? Existe uma educação moral e emocional dos participantes daquele momento da prece, ajudando a que todos aprendam as leis do Espírito para aplicá-las em sua vida depois do Evangelho em família. Então, o que você aprende ao ler um livro, ao ouvir uma comunicação, uma interpretação da mensagem de alguém que esteja ali, ao entender os mecanismos da influência dos Espíritos sobre nós, isso te ajuda a manter vigilância no dia seguinte, nos momentos de discussão, para não encher a sua caçamba de entulho e para estar em sintonia com os amigos que estão do seu lado também, espíritos que ajudaram você a chegar hoje aqui, que vão embora com você para a sua casa, que estão lá com aqueles familiares que você queria que tivessem vindo, mas tiveram liberdade para não virem. Estes espíritos amigos estão com você. Por que nós não os escutamos tanto? Porque não estamos acostumados a nos afinarmos com a sintonia fina do bem. Se observarmos o resultado do arroz que xingamos e do arroz que elogiamos, observaremos que em nosso dia a dia, em cada 24 horas, nós estamos mais para os que xingam do que para os que elogiam. Então, é difícil sintonizar com aqueles espíritos amigos, mas quando a gente entende o mecanismo, você fala: seu filho de Deus bem abençoado, venha cá, por favor. Você segura a língua em tempo. Aí fica o negócio só a pedrada mental, ou o cuspe mental, e aí você vai segurando a língua até que aprende a sair deste padrão inferior e tornar-se melhor. São diversas coisas que o Evangelho no Lar propiciam. Diminuição das influências negativas e das obsessões através do exercício do amor, da prática da caridade coletiva, da assimilação de novas energias mais salutares e puras pela sintonia da prece, melhoria das condições de convivência do lar. As pessoas começam a se entender melhor, porque tem menos perturbações dizendo: você vai levar isso para casa? Olha o que ela falou para você, chamou você de velho. As entidades, a sua esposa, o seu marido, fez algum desaforo. Você vai deixar isso assim? Você não lembra da semana passada? Olha o que ela fez para você. Olha como ela é. E você recebe isso. E aí, você já, armado que está, aceita a sugestão e explode junto. Quando você está vibrando em outro padrão, essas entidades não são tão assim sintonizáveis. E você já entendeu que a pior forma de combater o desequilíbrio no lar é adicionando gasolina na fogueira. Então você segura o impulso, você se controla, você se contém, vai dar uma volta. Depois volta. 3, 4, 5 dias depois. Aí tudo já acalmou. Inclusive você, né? Porque se voltar antes ainda, né? O gênio ruim, calabrês daqueles, está lá pronto para esganar a pessoa assim que cruzar com ela. São coisas que a prece ajuda a transformar em cada um. Não terminamos, mas o tempo acabou. Voltem semana que vem. Assistam o programa A Ciência e a Oração, que está no nosso site. Nós temos o nosso contador do site que conta para nós quem é que entrou. Todo dia. Então nós vamos fiscalizar se vocês de verdade só estão falando que entraram ou se entraram mesmo. Mas mais do que isso, nós desejamos que vocês sintam que a doutrina espírita, ao falar da prece, não está pedindo para que você ajoelhe no milho e reze 500 Ave Maria, 500 Padre Nosso, para ver se arruma um emprego. A doutrina espírita está dizendo que você é filho de Deus. E que a única maneira de você conversar com seu pai, a mais bela, a mais profunda, é essa. Não deixe o pai sozinho tanto tempo como temos deixado. Ele é generoso. Ele oferece tudo de graça. Multidões de entidades amigas estão aqui
para atender 200 pessoas. Talvez 10 vezes este número de espíritos amigos nos estão envolvendo agora. Para que quando a gente for embora, a gente pense de outro jeito. Semana que vem, nós vamos explicar bem detalhadamente como é que a gente faz o evangelho no lar. Venham novamente, mas assistam isto que nós estávamos aqui contando para vocês. Pensem sobre isso. Leiam Despedindo-se da Terra nos capítulos que falam do evangelho. Vocês vão ver como Lúcio foi generoso ao nos preparar para tudo aquilo de bom que a gente encontra quando se permite orar em família. Semana que vem continuaremos falando sobre isso. Muita paz. Nós te agradecemos, querido Mestre, pelas bênçãos da existência, pela capacidade de unirmos-nos em vibrações que a partir deste ambiente, nesta quinta-feira, 23 de abril, pode ganhar a terra inteira. E se isso é possível através também do som e da imagem, que dependem de aparelhos ainda tão primitivos se comparados às forças do Espírito, quer dizer, quando é nossa alma que vibra, como um grande transmissor, uma grande fonte emissora de ondas e raios, que você administra e que com elas, reunidas todas, num impulso de melhorar o mundo, elas se transformem em potentes faróis que ajudem a dissipar as brumas, a clarear os horizontes. Obrigado, Senhor, porque a doutrina de amor se alicerça não no medo, não na intimidação. Alicerça-se no bom sentimento e na clareza da razão, permitindo que a gente compreenda qual é a nossa função, que a gente não se venda por interesses menores, que não nos intimidemos diante das renovações necessárias. Porque uma coisa é errarmos sem saber, outra coisa é errarmos por vontade, por termos sabido e não desejarmos melhorar. E isto já não é mais culpa de Deus, não é mais culpa dos obsessores, não é senão a escolha consciente. Quando o ensinamento chega até a gente, do melhor caminho ou do caminho mais conveniente. Obrigado por nos ajudar a entender o mundo, sem julgar os que erram, sem condená-los, mas lutando contra o erro, ajudando a difundir as noções elevadas da vida e a espalhar esperança no lugar de cruzes nos cemitérios. Por isso, Senhor, cada um que está aqui e cada irmão ou irmã que está em seu lar nesse instante, são fontes, são luzes irradiantes, que poderão falar do bem, viver no bem, fazer o bem, ajudando a todos os que estiverem ao seu lado. Por isso nós te pedimos, ajuda-nos, Senhor, a escutar, mais uma vez, o que a nossa voz vai cantar, com o melhor sentimento que cada um possua. Almas do céu, ouvi o dom
repleto de perfume em flor, como se fosse um só imenso jardim. É a voz do bem que o Cristo tem para espalhar por toda a terra e fazê-la cantar. Oh, Jesus, que bom ter-te encontrado nesta estrada de